Pessoal, semana passada nós falamos, prestem bem atenção, que a essência do judaísmo é o amor ao próximo. Por quê? Porque para você conseguir enxergar que existe alguém além de você, nós explicamos que só tem uma forma. Você tem que transcender o seu ego. Você precisa conseguir superar o teu próprio egoísmo, e essa é a única forma de você conseguir enxergar que algo além de você existe. Por isso, todo o judaísmo é amor ao próximo. Gabriela Sofietti, seja bem-vinda. Shaul Pinhas, direto da Argentina, seja bem-vinda. Estamos com pessoas de todo o mundo. Gabriela, direto de Marsella, na França. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, isso aqui é um shiur internacional, vocês não estão entendendo. Continuando. O ponto é o seguinte, pessoal. A gente vai fazer uma aula express, mas é muito importante todo mundo pegar a essência da nossa aula. Agora que o Luffy chegou, agora a gente vai entender o assunto. Depois de tudo que a gente explicou semana passada, que a base do judaísmo é a transcendência, e você conseguir submeter o seu ego, e ele vai se comportar, e ele vai se controlar para se ligar com o infinito que é Hashem, surge uma pergunta muito forte. Eu falei para vocês semana passada que a vida começa onde o eu acaba. Enquanto o eu existe, é tudo ilusão da tua cabeça. Eu quero assim, eu acho assim, eu penso assim. Quem falou que não é fantasia da tua cabeça? Só dá para ser vida real quando a pessoa consegue esquecer um pouco o eu. Mas aqui surge uma pergunta muito forte. Qual é? Sendo assim, o eu nunca se liga com Deus. Se você precisa transcender o eu para se conectar com o infinito, e o coitadinho do eu? Quem entendeu a minha pergunta? Se toda a forma de você se conectar com Hashem é você anular o seu ego, o que fica com o ego? Vocês entenderam a minha pergunta? Outras religiões e outras filosofias não acham isso um problema, porque eles falam, tá bom, o ego é ruim, mata o ego, acaba com o ego, egoísmo é só ruim, e pronto. O judaísmo não acredita nisso. Por quê? Porque já que o ego, o egoísmo da pessoa também é uma criação divina, Deus criou tudo. Não pode ser que Deus não gosta do teu ego. Hoje eu vou fazer o caminho inverso. Hoje a gente precisa entender como o egoísmo, como o próprio ego da pessoa também precisa estar ligado ao divino, tem que estar ligado com Hashem. Então essa é a minha primeira pergunta da aula de hoje. Principalmente quando a gente pega de acordo com nossos livros de Hassidut e Kabbalah, que dizem qual é a razão que Deus criou o mundo, porque Ele desejou uma moradia nos mundos inferiores. O que significa mundos inferiores? Mundos inferiores significa que Deus desejou habitar justamente onde nós habitamos, no nosso ego. Deus gosta do teu ego, Deus quer. Você acha que Deus quer anjinhos? Se Deus quisesse anjinhos, Ele criava um mundo de anjinhos. Se Deus quisesse um mundo de almas, Ele criava um mundo de almas. Por que Deus criou o corpo? Por que Deus criou a alma animal? É porque é isso que Ele desejou. Então, se eu preciso virar um robô para me ligar com Deus, perdeu todo o sentido. Eu vou virar uma pessoa extremamente religiosa, certo, Bianca? Por quê? Porque eu vou ler na lei judaica, Lechaim. Esqueci de fazer Lechaim com todo mundo. Porque eu vou. Isaac Shalev, seja bem-vindo. Por quê? Janete, seja bem-vinda. Por quê? Porque se eu vou ficar muito religioso, eu vou pegar um livro de Alachot Shulchan Aruch e eu vou falar, Dudu, esquece quem você é. Vou deixar bem claro a minha pergunta. Esquece tuas vontades, esquece teus sonhos, esquece teus desejos, porque só existe uma coisa, Deus e a sua vontade. Isso é uma pessoa religiosa, certo? Uma pessoa religiosa, ela abdica dos seus prazeres perante a vontade divina. Uau, maravilhoso. Quer dizer, Deus me criou com toda uma personalidade, com toda uma criatividade, com meu DNA, com minhas características, para quê? Para eu falar, joga tudo isso fora e vira um robozinho de Deus que segue o Shulchan Aruch. Será que é isso? Isso é ser religioso? Será que é esse que é o desejo divino? Pelo que nós explicamos na semana passada, parece que sim. Vocês entenderam a minha pergunta? Será que Deus criou cada ser humano com tantas características simplesmente para você? É um teste para você jogar tudo fora e se ligar com Ele? Mas o ego não é inerente ao Yetzer Hara? Sim. Então, chame de Yetzer Hara então. Deus criou o Yetzer Hara só para jogar ele no lixo? Ou será que tem uma função no Yetzer Hara? Para entender isso, eu vou fazer mais uma pergunta. Prestem bem atenção, uma pergunta bem filosófica.
A pergunta é a seguinte. Semana passada, nós perguntamos, nós explicamos que qualquer espiritualidade, qualquer caminho que uma pessoa resolveu, baseada só no seu intelecto, na sua cabeça, na sua inteligência, sempre vai ser egoísta. Por quê? Porque a partir do momento que eu decidi esse caminho, por exemplo, vamos dizer que o Dudu resolveu que ele quer virar um fakir no Tibete, e eu viajo para lá, e eu fico 180 dias jejuando para entrar nos pregos lá, para sentar em cima do prego, e todo mundo vai falar, uau, esse cara é muito espiritual, ele está abdicando de toda a vida dele no Brasil. Eu vou falar para vocês, é puro egoísmo. Puro egoísmo. Por quê? Porque eu estava de saco cheio da minha vida aqui. E eu resolvi comprar passagem de avião para o Tibete e ficar jejuando. É tudo egoísmo. É igual. Não sei se o cara está na praia, se ele está na balada ou se ele é fakir no Tibete. Ele está fazendo isso porque o ego dele estava a fim de fazer isso. Então o que a gente explicou? Que a única coisa que pode te libertar do teu ego é uma realidade absoluta. Não algo que você decidiu, mas algo que realmente existe, que é a vontade de Hashem. Isso o judaísmo acredita. Não é que nós inventamos Deus, Deus nos inventou. Sendo assim, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O judaísmo, pessoal, também eu posso fazer a mesma pergunta. Por quê? Quem decide se conectar ao judaísmo? Quem decide cumprir as mitzvot? Eu. Eu não tenho esse livre-arbítrio? Eu posso decidir não ser religioso, presta bem atenção, ou eu posso decidir cumprir Torá e mitzvot. Por que eu resolvo cumprir Torá e mitzvot, cumprir o judaísmo? Qual que é a razão que eu resolvo fazer isso? Também eu tenho algum interesse, verdade ou não? Devo ter algum interesse. Ou para ganhar pontinhos com Deus, ou para ir para o mundo vindouro, ou porque eu tenho medo de ser castigado, sei lá, cada um tem os seus motivos. Mas se no judaísmo também eu tenho uma razão pela qual eu me conecto com, ou porque isso dá um sentido na minha vida, ou porque encontrei a luz, ou porque me tirou do vazio, qualquer explicação dessas também é egoísta. Estão entendendo a minha pergunta? Quem tá voando aí? Rani, foca no foco. Então, também é egoísta a conexão com o judaísmo. Por que a gente fala que isso é o verdadeiro altruísmo que a pessoa conseguiu se desligar do seu eu? Na aula de hoje nós vamos entender, pessoal, um novo conceito baseado em todas essas perguntas que eu fiz agora, que ficou faltando na aula da semana passada. Um lado do judaísmo é raiz, mas outro lado é Nutella. Isso vocês vão entender agora. O lado raiz a gente falou semana passada. A lei divina é a lei divina. Esquece teus sentimentos, esquece tuas ilusões, esquece tuas fantasias. Se entrega para uma realidade absoluta. A lei divina não pode ser mudada. 3.300 anos temos a mesma Torá com as mesmas mitzvot. E quem quer mudar se auto-intitula reformista, porque ele está mudando, não é a Torá verdadeira. Hoje a gente vai falar uma outra coisa. Quem Deus quer que cumpra a Torá e mitzvot? Quem Deus desejou? Você, cada um de nós, com as tuas características, com as tuas emoções, com o seu jeito especial de ser. E aí entra uma pergunta. É possível eu conectar a minha verdade relativa com a verdade absoluta de Deus? Vocês entenderam a minha pergunta? Será que combina? Eu tenho uma existência completamente relativa. Eu tenho uma existência completamente limitada. Será que é possível, digamos assim, eu e Deus casando? É possível conectar o infinito com o finito? Ou seja, será que eu posso continuar sendo eu, apesar de ser religioso? E é isso que o Baal Shem Tov, que surgiu há 300 anos atrás, e ele revelou a Hassidut, que é a parte mística e esotérica da Torá, de uma forma simples que todos pudessem entender. Veio o Baal Shem Tov e falou, pessoal, vocês estão religiosos demais. Baruch Hashem, graças a Deus. Vocês estão cumprindo todas as mitzvot da Torá, mas vocês não estão besimcha. Vocês não estão curtindo o judaísmo. É uma coisa muito profunda. Parece que é uma coisa oba-oba para o judaísmo ficar legal, o Hassidut. Não. Baal Shem Tov falou, se você não está vibrando com o judaísmo, se você não tem prazer nas mitzvot, se você não tem alegria no teu cumprimento dos mandamentos judaicos, falta algo muito, muito importante. O que falta? Presta bem atenção. Se você se sente que você tem que se quebrar para se ligar com Deus,
Isso também é arrogância. Isso também é um egoísmo. Ou seja, aquela pessoa que ela fica com cara feia, ela fica assim... Ai, véi, como eu tô me sacrificando pra Deus. E parece que o cara, sabe, ou o cara fica com um cara muito sério, porque não pode rir, porque se ele rir, ele vai parecer um palhaço, e Deus quer uma pessoa muito séria. Isso é um fingimento, presta bem atenção. Parece que o cara é muito sério, parece que ele está se sacrificando, mas isso é o ego da pessoa, de novo, querendo falar, beleza, já estou me sacrificando, pelo menos deixa eu me achar o gostosão. Desculpa falar esse termo. Religiosamente falando. Ou seja, existe uma arrogância espiritual no cara que faz cara feia. Você acha que o cara que faz, ele é o mais entregue? Não. O cara que está entregue de verdade, ele faz com prazer. É isso que eu quero explicar daqui a pouco. Fala, Michele e Renato. A pessoa faz para começar a gostar. Muito bom. Por isso que semana passada foi o Nascer e hoje é o Venishma. Semana passada eu expliquei que o principal é acreditar que a ordem divina é a ordem divina. Não faz diferença. Faz com cara feia, faz com cara bonita, faz com cara esquerda ou cara direita. A ordem divina, ela é independente da intenção da pessoa. Hoje eu quero mostrar que o passo 2, que é o Venishma, porque a Michele e Renata trouxe para nós um conceito muito importante. Quando o povo judeu foi receber a Torá, eles falaram, faremos e depois entenderemos. Ou seja, é mais importante obedecer do que entender. Mas o segundo passo é entenderemos. Eles não falaram só faremos, certo? Ou seja, Deus quer que você entenda o judaísmo. Deus quer que você curta o judaísmo, porque não dá para curtir uma coisa que você não entende. Para isso tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que cantar, tem que fazer farbrengen, tem que fazer lechaim, porque senão o judaísmo vai virar uma coisa pesada. Vamos voltar para o Baal Shem Tov. Ou seja, pessoal, tenta focar agora. A novidade do Baal Shem Tov de trazer alegria e dança e júbilo para o judaísmo não foi só para deixar o judaísmo mais legal porque o judaísmo estava muito chato. É isso que eu estou querendo mostrar. É porque ele percebeu que o ego da pessoa não estava participando da festa. A pessoa ela estava tendo que abdicar de uma parte sua para poder se ligar com Deus. E não é isso que Deus quer. Deus não quer anjinho, Deus não quer robô. Deus quer você com toda a sua bagagem, com todo o seu conteúdo. Como se faz isso? Como se faz isso? Só tem um jeito. Entendendo, sentindo, participando, usando tua criatividade. Cada judeu, cada pessoa, não é obrigado a só ler o que está no livro. Você lê o que está no livro, aí você pode pensar sozinho também. Deus te dá a permissão de pensar sozinho. O que é todo o Talmud? O que é toda a Kabbalah? Sábios, judeus, que evoluíram a Torá. Eles tinham a permissão de, dentro das regras da Torá, se aprofundar mais e mais, mas senão não tem graça. Você vai ficar lendo a mesma coisa todo dia, vai ter graça? Claro que não. Então a gente tem que parar de olhar que judaísmo é uma coisa monótona. Judaísmo é profundíssimo. Sabe os mistérios que tem na Torá, os mistérios que tem na Hassidut, na Kabbalah? Não para nunca. Mas para isso a pessoa tem que ter coragem de usar as suas características e a sua personalidade em prol do judaísmo. Então tem o lado de submissão? Tem. Porque a lei divina não vai mudar. Não pode, mas eu gosto mais de rezar de ponta cabeça. Não, você não vai poder. Porque tem uma regra que fala que reza é assim e você vai ter que respeitar. Mas dentro da reza que é assim e você vai ter que respeitar, que o Sidur é igual para todo mundo, você pode pensar o que você quiser. Você pode sentir o que você quiser. Você está entendendo? Quer dizer, existe a parte fixa, mas existe a parte flexível, que ela vai de acordo com a natureza de cada um. Ninguém sente amor igual, ninguém reza igual, ninguém fala com Deus igual, porque cada um tem a sua conexão particular. Finalizando, hoje teremos uma aula curta. Isso a gente vai responder as perguntas que eu fiz antes. Presta bem atenção, olha como é o contrário do que parece. Parece que na pessoa que se entrega mais é a pessoa que faz com sofrimento. Sabe, estou sofrendo por você. Estou me entregando tanto para você que eu estou pronto a abdicar dos meus prazeres por você. É um nível. Mas não é o nível mais profundo. Porque você está mostrando que alguma parte sua ainda não se conectou com o outro. Agora, quando a pessoa faz sacrifício com prazer, quando a pessoa entende que ela está abdicando de muitos prazeres, ela entende que ela está se entregando por uma coisa maior, mas ela faz isso com emoção, porque ela fala... Tem prazer maior do que transcender? Tem prazer maior, quer dizer, a própria alma animal, como você falou, o próprio Yetzer Hará, ele também entende que Deus é a coisa mais gostosa de todas. Estão entendendo o que é o trabalho da Hassidut? É falar não para a alma divina já sabe que Deus é o máximo. Fala para a tua alma animal, fala para ela o seguinte, cervejinha é gostoso, Luffy? É gostoso.
Caipirinha é mais gostoso ainda? Mais gostoso ainda. Whisky Blue Label é mais gostoso ainda? É mais gostoso ainda. Aí você começa a pensar o seguinte: se a cerveja, a caipirinha e o whisky já são tão gostosos, e da onde eles vieram? De onde veio toda essa gostosura do mundo? Só dei poucos exemplos, mas tem outras gostosuras no mundo. Veio da fonte das gostosuras, que eu vou falar assim, que é Deus. Deus é a fonte dos prazeres. Então a pessoa pensa, eu vou me ligar com a descendência do prazer? Eu vou me ligar com a ramificação do prazer? Ou eu vou me ligar com Mekor Haim, com a fonte da vida? Imagina como é a fonte. E é isso que a Kabbalah explica, que todos os prazeres que a gente conhece aqui, eles vieram para nos lembrar que a fonte dos prazeres é muito mais gostosa. Por que eu estou falando isso? Porque a alma animal, ela também pode chegar na conclusão que não tem prazer maior do que o infinito. Porque aqui é tudo finito. Por que eu vou ficar... E é isso que o Rebbe anterior falava, uma coisa muito, muito forte. Ele falava assim, se os bons vivants, sabe o que é um bom vivant? Ilana, explica o que é um bom vivant. Sem exemplos. A Ilana falou que eu sou um bom vivant. Se os bons vivants vão saber, assim o Rebbe anterior falou de Lubavitch, quão gostoso é rezar, bem-vindo Aaron Mishan, vou voltar para o ditado do Rebbe anterior. Se os bons vivants soubessem quão gostoso é rezar fisicamente, eles ficariam rezando o dia inteiro. Presta bem atenção, o que quer dizer? Imagina que o cara tem um iate em Angra dos Reis, com um churrasqueiro particular só para ele, e outros prazeres que eu não posso falar aqui, e ele está lá curtindo a vida. Chega o Rebbe e fala, meu amigo, você não sabe o que é curtir a vida. Você não sabe o que é curtir. Não estamos falando de Olam Haba, eu não entendo do mundo vindouro. Estou falando daqui, ó. Se você soubesse quão gostoso é rezar, você abandonava tudo isso e ia ficar. Agora eu vou explicar para vocês em palavras simples. O que o Rebbe quis dizer? Tudo que a gente faz na vida, quase tudo, torcer para o Corinthians, torcer para o Palmeiras, torcer para o Santos, viajar para lá, vou fazer um tour pela... Por que é isso? Porque a gente tem medo de conversar com nós mesmos. A gente tem muito medo, já perceberam? A gente tem muito medo de entrar em contato com quem você é. Então a gente inventa todo tipo de entretenimento legalzinho para você não se conectar. Mas pode ter certeza, o mais legal é se conhecer. Não pode ter uma coisa mais legal do que se conhecer. Porque se conhecer é conhecer Deus, é conhecer o infinito, é conhecer tua alma. Não tem uma coisa mais gostosa. Tem gente que faz terapia para isso, tem gente que viaja ao mundo para isso. O judaísmo fala, o nosso método para isso é judaico, cumpre Torah Mitzvot. E principalmente tefilá, a reza. Sabe o que é reza? É um momento de conexão com você mesmo. O que o Rebbe anterior falou? Não é espiritual. Fisicamente, se a gente rezasse gostoso, se a gente parasse naquela hora e falasse assim, deixa eu sentir quem o Dudu é. Vai ter dor, vai ter alegria, vai ter muita coisa envolvida. Mas as emoções são muito mais fortes do que emoções externas. Vocês estão entendendo? Eu só estou trazendo um pequeno exemplo. Toda a Hassidut, que se Deus quiser veio para trazer Mashiach, é para falar o seguinte, Deus não queria um bando de robôs. Claro, a lei divina é a única forma de transcender, é a única forma da gente viver a vida, porque tem uma realidade absoluta. Mas Hashem quer você cumprindo as mitzvot. Ele não quer um robô, ele não quer um computador, ele não quer um anjo. Ele quer pessoas que às vezes falham e levantam de novo, e têm emoções. Mas o mais importante é o autoconhecimento dentro do judaísmo. Como esse judaísmo está me fazendo bem? Como o Shabbat está me fazendo bem? Como o Kasher está me fazendo bem? Como Israel está me fazendo bem? Não porque eu tenho interesse, eu vou cumprir de qualquer forma. Mas Hashem quer que eu descubra o prazer que tem na vida. Hashem quer que eu descubra que no fundo eu sou Ele, Ele sou eu. Então se eu estou me quebrando, é como se eu estivesse falando que eu não sou parte de Deus. E com isso eu quero terminar. O Alter Rebbe fala no Tânia, no capítulo 32, por que quando a pessoa supera o ego, ele tem amor ao próximo verdadeiro? Uma coisa muito bonita. Porque ele descobre que no fundo somos todos um. Os nossos corpos separam. Mas saber que a gente tem na verdade uma alma? É a mesma alma. Porque se a nossa alma é um pedaço de Deus, nós temos a mesma alma em corpos diferentes. Vamos fazer um exercício? Imagina que eu estou olhando o corpo do Luf, mas imagina que eu olhasse a alma dele. Se eu fosse um tzadik, eu ia conseguir a alma dele. Eu ia conseguir ver a alma dele. Significaria que assim, por acaso eu estou aqui, mas você está aqui. Mas nós somos a mesma pessoa. Você está naquela família, eu estou nessa família. Sei lá. Imagina a empatia que eu ia ter com você. Esse é o meu braço, você é minha perna. Quer dizer, tipo assim,
Não tem por que eu estar mais preocupado comigo. O nosso ego faz cada um pensar mais nele mesmo, mas isso é irreal, isso é uma ilusão. A verdade é que nós somos um só em corpos diferentes. Agora, para conseguir revelar isso, precisa de muito trabalho. Não precisa de conseguir ver que ele é iluminado. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você pensar dessa forma, no final, amor ao próximo não é altruísmo, é egoísmo. Sabe por quê? Se eu descubro que é todo mundo minha família, se eu descubro que é todo mundo eu amo o próximo porque o outro é eu. É isso que o Alter Rebbe fala lá. No final das contas, não tem esse papo de altruísmo. Porque é tudo uma coisa só. Então o judaísmo quer mostrar que precisa um pouco de sacrifício na vida? Precisa. Tem lutas difíceis a serem travadas? Sim. Principalmente cada um com as suas dificuldades, com seus vícios. É muito difícil. O que nos incentiva? Você saber que quando você conseguir superar e quando você conseguir transcender, não é que você vai estar criando uma segunda natureza. É aí que você vai revelar quem você já era de verdade. Você acha que você é o bichinho do mal, mas na verdade você é o bichinho do bom, vamos falar assim. Ou seja, você acha às vezes que você é a tua tendência, mas você não é isso. Então o primeiro passo, como eu falei semana passada, é o esforço, é a entrega, é a anulação perante o divino e o infinito. Mas o segundo passo é a pessoa descobrir, revelar que isso sempre foi ele. Que na verdade ele não está saindo da sua natureza para ligar com Deus. Essa é a sua natureza. Shkoyach a todos, obrigado, uma boa noite, um feliz Shavuot, como o Rebbe costumava desejar, Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut, que todos possam receber a Torá com alegria e intimidade, que é isso que a gente falou na aula de hoje, não só receber a Torá, mas que seja uma coisa íntima e alegre. Boa noite a todos. Shkoyach.